Pessoal, vamos voltar a falar daquela mobilização dos servidores do Ministério Público da União aqui no nosso país. E para isso eu já tenho para conversar conosco mais uma vez, do outro lado da tela, o técnico do Ministério Público da União, o MPU, e membro do coletivo Simetria, Fernando Pereira. Fernando Pereira, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Queria agradecer aí mais uma vez essa oportunidade que o programa dá de ajuda aí na luta dos servidores da MPU. Eu que agradeço aqui, viu, Fernando, tua presença aqui. Estamos juntos nessa luta, acompanhando as mobilizações de vocês, servidores do Ministério Público da União, vocês que, na última semana, no último dia 17, realizaram um enorme ato. Aliás, enormes atos, não foi um só, não. Vocês realizaram mobilizações pelo país, mas especialmente em Brasília, defendendo a simetria salarial e também a valorização dos servidores do MPU em relação aos servidores do Poder Judiciário. A gente tratou contigo aqui, inclusive, na última semana a respeito dessa mobilização, mas parece que esses atos aí não foram suficientes para fazer com que vocês alcançassem os seus objetivos. E, não por acaso, vocês estão chamando aí uma nova manifestação para amanhã, um novo ato, para tentar aí alcançar aí essas demandas de vocês, especialmente o que diz respeito à paridade salarial com o Poder Judiciário. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas mobilizações que aconteceram na última semana, nesse dia 17, foram enormes essas mobilizações, e também já adiantasse aqui para a gente o que é que vai acontecer amanhã, esses novos atos, no dia 24, pedindo simetria em relação aos salários do MPU e do Poder Judiciário. Fala um pouquinho a respeito, Fernando, por favor, fica à vontade. Perfeito. No dia 17, na quarta-feira passada, nós tivemos uma manifestação que é considerada a maior manifestação da história do MPU, né? Todo o Brasil parou, todas as unidades do MPU no Brasil inteiro, que abrange, né, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Então, nós tivemos milhares de pessoas lá em frente à PGR, e eu preciso dizer assim, o quanto que eu estou orgulhoso de todos os servidores do MPU que estão juntos nessa luta, né, contra essa covardia que a administração está tentando fazer conosco, de tirar essa paridade histórica que existe entre as carreiras do MPU e a carreira do Judiciário, né, lembrando também, que até falei na semana passada, não é um reajuste, é uma recomposição salarial das perdas inflacionárias dos últimos anos, né? Então, assim, essa administração, nós tivemos uma reunião com ela ontem, no dia 22, onde esperávamos encontrar a administração do Ministério Público assim, disposta a conversar com os servidores e a atender essas nossas reivindicações, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, nós estamos marcando novamente para amanhã manifestações em todo o Brasil, e está aqui uma chamada, né, para que todos possam estar conosco, os aposentados, as pessoas que estão em teletrabalho, os servidores do MPU, que possam realmente parar, porque se nós não estivermos juntos nessa luta, a gente vai ficar para trás, né, porque, de bom grado, a administração não vai nos dar essa simetria, não vai fazer essa injustiça conosco, infelizmente. É isso, é o que parece, né? De acordo com o que vocês têm observado, por conta desses atos que vocês realizaram na última semana, enfim, houve presença maciça, inclusive, né? Você citou aqui, foram os maiores atos que vocês realizaram ao longo dos últimos tempos, né, Fernando? Sim. Lá na PGR Brasília tinha mais de 1.000 pessoas, né? E todas as unidades do Brasil pararam, realmente. Inclusive, hoje eu estou indo para Brasília, né, que a gente vai fazer um esforço. Todas as seccionais dos sindicatos estão mandando servidores para Brasília, para poder essa manifestação de amanhã ser ainda maior, né, para a gente poder realmente fazer pressão sobre essa administração, né? Infelizmente, ela faz alegações que não são verdadeiras, né, de que não há recursos suficientes para essa reivindicação dos servidores, porque já foram feitos cálculos que, assim, como é que funciona o orçamento de um órgão público, né? O Ministério Público tem um percentual da receita corrente líquida do Brasil, e a cada ano, né, isso aumenta conforme a inflação, seguindo lá o arcabouço fiscal. E dentro desses cálculos, né, a gente vai ter um aumento na receita do Ministério Público da ordem de 750 milhões. E desses 750 milhões,
apenas 250 milhões seriam para esse pleito dos servidores, fazer justiça com a carreira dos servidores, ou seja, 1/3 do que vai aumentar, né? Então não seria nenhum tipo de falta de recursos, mas a gente desconfia que de repente esses recursos estão sendo guardados para outros tipos de valorização de outros tipos de cargos que existem dentro do Ministério Público. Nós também falamos na semana passada, né, desse esforço que existe dentro da administração pública de demonizar o servidor público e trocar tudo por terceirizado, né? Então, isso realmente é algo que a população brasileira tem que estar junto conosco nessa luta para impedir esse processo, né? Ter um servidor concursado e estável é uma proteção para a sociedade brasileira. Não tenha dúvida. Muitas mensagens chegando aqui do pessoal dos servidores do Ministério Público da União. Tatiana aqui mandando, não é falta de recursos, é falta de valorização do servidor. Ó, o perfil de férias pergunta aqui o seguinte, a gente já repercutiu isso aqui na semana passada, mas ela não devia estar assistindo aqui ao nosso programa. Está sempre acompanhando aqui o Faixa Livre, mas pede aqui, por favor, peça ao entrevistado que explique melhor o que está acontecendo. Essa mobilização de vocês, o Fernando, se dá em torno dessa paridade salarial histórica que entre os servidores do Ministério Público da União e do Poder Judiciário, não é isso? Perfeito. Porque o que acontece? São carreiras que são praticamente iguais, né? As duas carreiras são fundamentais para a função jurisdicional do Estado, né? Tanto a carreira de um técnico, de um analista do Judiciário, quanto um técnico e um analista do Ministério Público, porque esses dois órgãos, eles trabalham juntos em todos os processos judiciais, né, que envolvem o Estado, principalmente, né? E aí, né, essa recomposição, o Judiciário conseguiu, né, através das suas lutas, que fosse feita uma recomposição salarial para eles, que vai ser de 25,97% nos próximos 3 anos, 8% em 2026, 8% em 2027, 8% em 2028. Além disso, eles conseguiram também que seja modificado o adicional de qualificação dos servidores, que hoje é uma mixaria, não tem nenhum tipo de incentivo à qualificação do servidor em fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, e poder até trazer esse conhecimento para dentro do órgão, né? Então, está sendo feita uma reformulação desse adicional de qualificação, trazendo uma maior justiça e incentivo para os servidores do Judiciário e para nós, do Ministério Público, a administração, quebrando essa simetria histórica de salários, ofereceu apenas 5% no ano que vem, mais nada, né? Absolutamente mais nada. Nessa reunião de ontem, parece que aumentaram para 8% e mais nada, né? Sem nenhum tipo de compromisso de manter em 27 e 28 e de aumentar o adicional de qualificação. Né, o que vocês defendem, acima de tudo, é 8 mais 8 mais 8, não é isso, Fernando, em relação a esse ajuste em relação aos próximos anos, né? Sim, o compromisso da administração para manter o mesmo simetria salarial com o Poder Judiciário, né? E também a reformulação desse adicional de qualificação, né, para poder, né, inclusive, assim, quando estava nesse burburinho desse adicional de qualificação, né, vários colegas aqui sabem que eu estou fazendo doutorado e vieram me perguntar, poxa, fiquei interessado agora em me qualificar, em fazer um mestrado em administração pública, em gestão pública, como é que faz, por onde que eu começo, etc e tal, porque realmente levou os servidores a se interessarem, porque a gente sabe que nos desafios do dia a dia, a gente já tem trabalho, tem família, tem vida social, tem uma série de situações, acaba que a educação vai ficando um pouco de lado. Então, tendo um incentivo da administração nesse sentido, os servidores vão procurar se qualificar mais e isso vai se reverter em benefícios para o próprio órgão, né, e para a população em geral. Fernando, diz aqui para a gente o seguinte, você comentou aqui que, a partir dessa reunião de ontem, houve uma pequena melhora na proposta de 5% para 8% em relação aos servidores do MPU. Eu queria que você falasse como é que foi a reação dos órgãos que dialogam com vocês em relação ao ato da última semana. Você sentiu que houve uma ampliação do diálogo? Essa negociação que aconteceu no dia de ontem já é uma consequência dessa mobilização que vocês realizaram na última quarta-feira? Vocês esperam que o ato de amanhã ele amplie ainda mais os canais de diálogo e a possibilidade de se chegar a um acordo em relação a essa proposta?
Olha, Anderson, eu vou ser bem sincero com você. Se tinha uma esperança muito grande, inclusive pelo tamanho dos atos do dia 17, de que realmente fosse tocar o coração da administração do Ministério Público. E essa reunião de ontem foi acompanhada por muita expectativa por todos os servidores. E a gente ficou realmente muito decepcionado, porque inclusive chegaram a aventar que a proposta do Judiciário seria inconstitucional, né? Ou seja, uma proposta feita pelo STF seria inconstitucional, ele que é o guardião da Constituição, né? Então, assim, a gente realmente viu pouco interesse da administração em seguir essa simetria, né, com o Judiciário. Então, a gente está marcando essas manifestações do dia 24, convocamos todos os servidores a participarem dessa manifestação e, infelizmente, eu acho que o caminho será a greve a partir dessa manifestação de amanhã. Se não tiver acordo com a administração, o caminho dos servidores do Ministério Público será fazer greve em todo o Brasil, infelizmente, que nunca é uma boa opção, né? Já está pacificado entre vocês, Fernando, que essa greve de fato vai acontecer caso não haja um acordo a partir desses atos de amanhã? Vocês já decidiram isso em assembleia? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Sim, já estamos decididos, desde o começo do mês a gente já está em estado de greve, né? E se não tiver acordo a partir dessa manifestação do dia 24, nós pararemos a partir, talvez, do dia 25, 26, mas entraremos em greve em todo o Brasil. Isso já está pacificado pela base, já está pacificado com os sindicatos, só estamos esperando realmente, temos esperança de que a administração não permita que isso aconteça e faça justiça com os servidores, né? É o que todos nós esperamos, até porque quem sofre é a população quando um órgão público entra em greve, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Em relação à data específica dessa greve, caso ela aconteça, isso ainda deve ser decidido em assembleia pelos sindicatos, não é isso? Sim, sim, deve ser decidido em assembleia. Mas eu acredito que deve ser logo, talvez até essa semana. Tudo vai depender de amanhã. Até porque há um sentimento majoritário na categoria de que não há interesse em fazer esse tipo de negociação com os servidores do MPU. Então, diante disso, a greve se faz urgente, como você mesmo traz aqui para a gente. Quero exibir aqui uma mensagem do Luiz Felipe, acho que ajudou a organizar essa entrevista aqui, ó, Vida Longa ao Faixa Livre, todos ao ato do dia 24. Obrigado, viu, Luiz, pela mensagem, pelo carinho aqui. É isso, mobilização dos servidores do MPU no próximo dia 24, amanhã, quarta-feira, em Brasília e em outras localidades, Fernando. Todas as unidades do MPU, elas irão parar amanhã às 2 horas da tarde, às vezes 1h30, depender do local, né? E nós pedimos que todos os servidores do MPU parem nesse momento e se juntem a essa manifestação. A gente ainda tem alguns colegas que têm esperança na administração e acham que a gente não vai perder essa simetria. Mas o que eu tenho falado é que nós já perdemos. A partir do momento que o Judiciário tem uma proposta e nós não temos uma proposta, a gente já perdeu a simetria. Essa manifestação é para a gente retomar essa simetria histórica. Entendo. Esses atos, então, vão acontecer amanhã a partir das 14 horas. Em Brasília, o ato vai acontecer também lá em frente à PGR, como foi na semana passada? Em frente à PGR, às 14 horas. Frente ao prédio da Procuradoria-Geral da República, às 14 horas em Brasília. Quem estiver por lá, enfim, se una aí, se junte aos atos dos servidores do MPU. Pessoal, vamos acompanhar aqui. Fernando, a gente vai seguir aqui no Faixa Livre, que essa mobilização, vamos continuar acompanhando essa mobilização de vocês, servidores. Vocês podem mandar mensagens aqui para a gente, repercutindo como é que se deu essa assembleia, a reação dos órgãos da institucionalidade nessa negociação com vocês, servidores do Ministério Público da União. Seguimos aqui nessa luta unitária em defesa dos servidores do serviço público valorizado, acima de tudo, e diante de tantos ataques que vocês sofrem ao longo dos últimos tempos. Mais uma mensagem aqui para a gente fechar, mais um superchat do Fernando Espínola, convocando aqui, ó, todo mundo na manifestação amanhã. Simetria já, foca na simetria, não ao carreirão. E também o perfil Ti, dizendo aqui o seguinte: absurdo, essa administração do MPU é o que mais desvalorizou o servidor, criando castas no órgão. Obrigado, Ti, obrigado também ao Fernando Espínola pelo apoio aqui, pelas mensagens. É isso, acima de tudo, essa mobilização em torno da defesa
do serviço público no nosso país, porque, como eu costumo dizer aqui no programa, não só nesse papo que a gente faz, Fernando, mas com todas as entidades, com todos os sindicatos, os órgãos que a gente dialoga aqui, os setores, as categorias do serviço público. Quando a gente defende o funcionalismo, a gente defende a classe trabalhadora, a gente defende o povo brasileiro. Então, acima de tudo, é isso que a gente está fazendo mais uma vez aqui no Faixa Livre, a defesa do serviço público de qualidade em prol do povo brasileiro, povo que precisa, fundamentalmente, do servidor público valorizado. Mais uma vez, obrigado, viu, Fernando, pelo papo aqui com a gente. Seguimos nessa mobilização. Amanhã, todos os atos pelo país, em Brasília, a partir das 14 horas, em frente ao prédio da Procuradoria-Geral da República. Obrigado mais uma vez, Fernando. Uma boa mobilização para vocês amanhã. Seguimos na luta. Eu que agradeço, Anderson. A luta continua, a simetria já. Obrigado. Grande abraço, camarada. Até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com Fernando Pereira. Fernando Pereira, que é técnico do Ministério Público da União, o MPU, e membro do coletivo Simetria.